Isso aí. Louvado seja. Bom, tá vendo aí o texto? Opa, tá na mão Vamos aqui. do 29 em diante, até o 40. Amém. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que está assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ixi, apertou o negócio, hein? E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Vamos lembrar que nós concluímos aí ontem, né, que as profecias eram fundamentadas na palavra, né, tentando trazer o Velho Testamento e as doutrinas, né, os ensinos apostólicos, e guiado pelo Espírito Santo, trazendo sempre uma revelação, né, daquilo que Jesus ensinou, e edificando, exortando e consolando. Então, eram profecias que fluíam, né, da palavra, do Espírito, sempre exortando, edificando, né, e não eram para a igreja, né, para a edificação da igreja, não eram tanto para indivíduos, né? Era isso? O que você lembra mais, né? Não, isso mesmo, moção. Isso aí. E aqui, um ponto importante que eu ensino muito sobre profecia, né? Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, por que julgar? Essa palavra julgar pressupõe que o profeta pode errar. Então, aqui, no caso, no Velho Testamento, se o profeta errasse, né, ele era, ele era apedrejado, né? Aqui, está dizendo, eu entendo que o Espírito é o seguinte: pode todo mundo profetizar e pode até falar alguma coisa errada, mas
o importante é que seja julgado, discernido, entendido se aquilo é de Deus ou não é. Então, primeiro ponto é a falibilidade do profeta, né? E aí entra a humildade do profeta. Por quê? O profeta, ele coloca nas mãos dos outros para serem julgados, né? Então, ele traz uma palavra e que os outros julguem. Então, ele tem que ser humilde e não chegar e falar, não, isso é de Deus e tal. Não, ele tem que ter humildade para aceitar ser julgado e, se for algo errado, aceitar que ele errou. Ninguém vai apedrejar, ninguém vai condenar, mas todas as profecias devem ser julgadas, né? Então, a falibilidade do profeta, a humildade do profeta é muito importante nessa questão aí. Então, toda profecia tem que ser julgada. Nele. É bem isso mesmo, né? Não é, não quer dizer que toda profecia, como a gente pensa muitas vezes, e isso é a religiosidade em nós, né? É de Deus, né? Essa é a maior observação que ele faz aqui. E para que não haja engano, né? Ele coloca aqui a averiguação, a verificação. Claro que ele está falando segundo as escrituras, né? Aqueles provar a profecia segundo, né, a palavra de Deus. E também ele não está dizendo aquele que traz uma profecia equivocada, né, de uma emoção, etc., é para ser julgado. Quem é para ser julgado é a profecia, não a pessoa, né? E eu vejo que muitas vezes a gente faz isso, né? Quando a gente coloca de escanteio aquela pessoa que trouxe uma palavra equivocada, mas ele está dando toda a liberdade para ser julgada a profecia, né? E, julgando a profecia, o profeta também é educado, é ensinado, porque, afinal de contas, como nós vimos antes ali, a profecia ela é dada ao corpo para edificação do corpo, não do indivíduo, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que, talvez não, tem que restaurar. O que impede isso, né, da averiguação, e aqui nós estamos, parece não, é uma reunião pública, uma reunião onde está as pessoas. E hoje o que, que a gente faz? Deixa o cara falar e você não julga a profecia dele ou não traz luz pela palavra, porque você fica preso em, muitas vezes, no sentimento. Ah, coitado, vou expor ele ao público, né, e não sei o quê. Então, essa é a nossa falha também, na falta de julgar as profecias. E a gente não faz isso com interesse humano e egoísta também. Não quero ficar mal com o irmão lá, ou não quero, né? Não, Paulo está dando autoridade para que a profecia seja julgada, não é a pessoa. Essa questão hoje é porque muitas profecias na igreja são dadas e não são julgadas, né? E Exato. essas profecias muitas vezes são dadas a indivíduos, né? Uhum. Você, estou sentindo que tem alguém, Deus está falando que uma chave é que você vai receber isso. É muito difícil você julgar uma Na, profecia, né? é, Hã? na prática, o que deveria acontecer, segundo a orientação de Paulo?
Primeiro que a profecia individual já é equivocada, né? Nesse sentido, quando estão reunidos no corpo, eu não preciso, aquilo que a gente estava falando ontem, né? Eu não preciso dar voz alta para que o outro ouça aquilo que é de um, né? Mas mesmo assim, o que que acontece? A falta de nós julgarmos a profecia, ou trazer luz àquilo, a palavra correta não é repreender o irmão, mas é ensinar o irmão, né, a dominar a sua emoção, a dominar a sua, né, vaidade. Isso que eu entendo de julgar. Só que o que acontece é que a gente se omite. A igreja se omite, a igreja que eu digo é as pessoas, né? Os líderes, principalmente, os anciões, os que conhecem a palavra, se omite porque não quer ficar mal com a pessoa, né? E aí prolifera tudo isso que a gente vê, porque uma profecia que não vem de Deus, ela dissemina o quê? Dissemina a hipocrisia, dissemina, né, como é que é a palavra forte lá? Dissemina a apostasia. Isso tudo, como a igreja está hoje, ou o mundo na igreja, qual que é o motivo? Com certeza é esse, de não julgar as profecias, de não julgar os ensinos, de não julgar, né, as palavras que são trazidas. É omissão, né? É, e ah, como é que você acha que deveria ser regulado isso dentro da igreja, hein, Ney? Essas profecias individuais aí. O que que você acha, hein, Ney? Ah, rapaz, eu penso que quando a gente a profecia é individual, ela não pode massagear o ego, ela não pode trazer vaidade, orgulho, ela não pode atender o anseio, a expectativa do coração humano. Ou seja, não pode ser mantida na esfera emocional. E, consequentemente, se mantermos na esfera emocional, o que está sendo alimentado é o egoísmo, está sendo alimentado é a vaidade, o orgulho. Consequentemente, nós estamos alimentando o pecado na igreja. Então, é necessário que, quando a profecia for nesse sentido, haja um pastoreio, e não é de uma pessoa só. Aqui está dizendo, né? Como é que é? Outros três, né? Tem número aqui? Não. E outros julguem. Dá lá, dois ou três, falem apenas dois ou três, e outros julguem. Ou seja, não é uma pessoa só, é outros. Então, havendo testificação de que aquilo não vem de Deus, com base nas escrituras, não na base do ideologismo, de defender o que pensa, mas segundo as escrituras, precisa ser exortado, precisa ser tratado, sim, né? O que a gente faz muito, eu creio que é errado mesmo. Não, Deus vai ensinar, Deus vai ele vai amadurecer, o tempo vai falar. A questão não é o indivíduo, a questão é o que aquilo gera na comunidade, né? E se é prejudicial, não provém de Deus, né? Provém do maligno, não tem essa. A bipolaridade é isso aí mesmo, é bipolar, ou seja, ou é de Deus ou é do diabo. Então, não tem, não tem como a gente continuar sem essa responsabilidade de julgar segundo as Escrituras, e o julgar é abordar, é exortar, para que a igreja se edifique. Bom, essa é a visão que eu tenho aqui, segundo, né, as Escrituras aí. Que é aquele caso, se está o irmão fazendo alguma coisa errada, vai lá, né, e repreende. Isso é errado.
quando ele traz uma profecia que não vem de Deus, é errado. O que falta muito é o que falta muito no mundo, né? O pessoal fala de injustiça, 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 mas é porque há impunidade, a falta de repreensão, a falta de trato, a falta de, né, enfim, acho que é isso. Amém. Isso não é falta de amor. Ah, Ou, eu pego esse "e os outros julguem", é, significa que o profeta não julga a sua própria profecia. e nem tem que justificar ela. É, nem tem que, se defender lá. Então, os outros julguem, né, e às Uhum. vezes até melhor que outros grupos de fora julguem, né, porque às vezes Sim, o grupo tem um profeta lá, que ele é forte, né, eu já vi grupos assim, né, uhum. onde o profeta Dominante, né? é forte, dominante, e ninguém questiona o cara. Uhum. E aí, às vezes, precisa vir alguém de fora e falar: não, isso aí não está certo, não. Então, os outros, o profeta não julga a sua própria profecia, né? Então, esse os outros é muito importante, né, Ney? Uhum. Bom, agora nós vamos entrar é, esse negócio da mulher ficar calada, hein? Você tem uma explicação para isso aí, Ney? Ah, para mim, está no contexto cultural da época, né? Existia uma lei, né, como ele diz aqui, de que as mulheres ficassem caladas. Isso estava na tradição lá. Essa é uma perspectiva, né? A outra, se a gente for levar realmente a origem e não se escandalizar e não levar para o ideologismo aí, né? Mas sim pegar lá na origem das escrituras, o veredito que Deus deu à mulher é de se submeter ao esposo, né? Ou seja, o seu desejo, tudo aquilo que você quer fazer, será para com o seu marido, né? Ele te dominará. Então, se a gente olhar na literalidade, né, Deus mesmo já disse, ó, se cale, você tem que buscar o seu marido. Você não é independente. Você não pode fazer sem a permissão, a direção, a orientação do seu marido. Então, nesse sentido, eu vejo que a questão aqui é essa no sentido correto, de que a mulher tem que estar submissa ao seu marido, né? E lá, no contexto deles, realmente era não falar nada, né? Não ocupar lugar de, é, de ser ouvida, né? Porque a tradição trazia isso ao pé da letra. Mas se a gente levar essa questão à esfera da submissão que Deus colocou lá, né? Você não faça nada sem que o teu marido te domine, ou seja, ele te ordena, ele te libera, ele te orienta, né? Tem que estar alinhado com ele, né? Aí está no aspecto da submissão. Uma mulher que tem submissão ao seu esposo, né? Ela cumpre aquilo que a própria Bíblia, o próprio Paulo diz, né? Eu não vejo aí que a mulher não pode falar. Tanto é que nós temos prova, né, de grandes mulheres aí na história, servas de Deus, que viraram o disco, que viraram a história do ponto de vista espiritual, né, e do reino de Deus, né? Mas com certeza, se olhar a história dessas mulheres, a gente vai ver submissão. Então, eu acho que essa questão de a mulher não falar, ela está diretamente relacionada a Gênesis 3 lá, que é a premissa, é o veredito, né, de como seria a vida de uma mulher, como deveria ser a vida de uma mulher na Terra a partir do pecado, ou seja, de inteira submissão. E assim é o que eu vejo.
Ah, aqui há uma sequência, né, Ney? Uhum, Começa do 29 falando, cada profeta fala. Então, vamos dizer assim que o cara vai falar que Jesus exorta que a gente é, é, não, por exemplo, não roube, não minta, tal, e para uhum, alguma coisa. Aí, uhum, é, na hora de julgar, todos podem, e o uhum, cara diz aqui, porque todos, no 31 podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. uhum, E aí, no 32 aqui é importante, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Então, aqui me parece que às vezes o profeta fica querendo lá dar um monte de show ali e ensinar um monte de coisa e, em vez de ajudar, está gerando confusão, né? Então, tipo assim, eu estou profetizando, de repente, eu fico, vamos dizer, eu entro num êxtase, né? E começo a a, profetizar e não paro, né? a transbordar a emoção. Transbordar lá talvez na emoção, né? Por isso que ele fala os profetas, o espírito profeta, estão sujeitos aos próprios profetas, não é algo descontrolado, não é E essa a ideia, né? só uma coisa que saltou aqui, Marçal, no 32, eu Ah, sempre aprendi, sempre me ensinaram que aqui está falando do próprio profeta que está falando, e não é. Os espíritos dos profetas, ou seja, de quem está profetizando, estão sujeitos aos próprios profetas, né? Ali em cima ele está falando que a profecia deve ser julgada pelos outros. Então, aqui pode estar seguindo essa mesma linha, ou seja, eles precisam se sujeitar à direção ou ao julgamento dos profetas, né, os próprios profetas, como se estivesse num mesmo ambiente, não? Porque todos, e vamos colocar aqui, todos os profetas podem profetizar. Então, esses são os próprios profetas, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. E aí ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos a essa coletiva, ou seja, estão sujeitos aos próprios profetas. Então é uma questão de sujeição, de submissão, e não de como é que fala? Auto, auto-julgamento, ou mesmo de controle, né? mas me Então, parece, Ney, que aqui, hum, quando você junta, porque Deus não é de confusão, uhum, é, parece indicar que o profeta, que veio o espírito de profeta sobre ele tem controle. ele A pode segurar, ideia né? Ele é pode do segurar. outro, porque Deus Uhum, não é de confusão, e sim de paz. Então, entendi. parece-me que, olha, ele diz, Uhum, e todos porém podeis profetizar um após outros, todos. uhum, Agora, não é para ficar um ali, uhum. e parece que havia esse descontrole dessa questão de um êxtase espiritual aí, né? E o cara destrambelava lá, né? Uhum. Por isso que fala Deus não é de confusão e sim de paz. Então, o cara tem que ter autocontrole. Discernimento, né? A Discernimento. ideia não é tanto discernimento, mas autocontrole, porque os Aham. espíritos dos profetas estão sujeitos ao quê? Aos próprios profetas. Uhum. Então, os próprios profetas, eu Uhum. entendo que Uhum. o profeta
o próprio que recebeu o espírito do profeta tem controle sobre a profecia, né? E não fica descontrolado. Por Uhum, que eu estou dando essa ênfase, Ney? Porque o texto que vem depois está ligado a tudo isso. uhum, Então, ele fala, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Então, verdade. duas coisas aí. Tem que ser julgado e Uhum. o profeta tem que ter autocontrole. Tem que respeitar a ordem da reunião. Tudo é por causa da ordem. E aí, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres não devem falar. Agora, se refere a esse momento, Uhum, entendeu? Não é. Por quê? Porque quando você vem lá de cima, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, outro língua, tudo seja feito para edificação. Ali, a mulher pode profetizar, pode uhum, falar. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, diz aqui que a mulher pode orar e pode profetizar. uhum, Então, Paulo não está proibindo a participação da mulher na reunião. Ele não está proibindo a participação da mulher na reunião. Mas, nesse momento específico, ele limita a participação da mulher. Tá certo isso ou não, Ney? Faz sentido? Ou não? Você... Eu não, não captei aqui essa conexão, né? Mesmo porque, bom, ele falava como entre, como é que é? Como em todas as igrejas dos santos, então Então vem ele tá dizendo, como em todas as igrejas, ele está fazendo essa ligação, né? A todas as igrejas dos santos. conserve-se as mulheres Que as mulheres caladas nas caladas, igrejas, porque não lhes é permitido falar. mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem. Bom, primeiro ponto é o seguinte: as mulheres podem participar no salmo, na doutrina, na revelação, na língua, na interpretação. A mulher pode participar de tudo, certo, Ney? Uhum. Como de fato acontece. Paulo não está dizendo, porque se você levar, as mulheres têm que ficar caladas na reunião, ela não vai poder cantar, não vai poder falar doutrina, Não, não vai poder profetizar nada. Não é isso que Paulo está falando. E em Coríntios 11, 5, ele diz que a mulher pode orar e profetizar, entendeu? uhum, uhum. Então, Seria primeiro o que você está ponto, querendo, o que você está dizendo seria com relação a essa questão do julgar ali, outros julguem, não, é primeiro, tá, sem entender que quando ele fala para calar, ele não está uhum, falando que a mulher não pode falar nada na reunião inteira, uhum, uhum. porque você pode entender isso, certo, Ney? Sim, sim, e não tem contra fatos não é argumento, certo? Se se hoje, né, existe essa liberdade, né, e que eu creio que existia lá, por isso que ele tá estabelecendo aqui esse limite, a liberdade de falar, de participar, é fato, isso é fato. Eu tô só tentando entender a linha de raciocínio sua, porque eu concordo com isso que você está falando. Elas não são impedidas de participar, né? Então,
Porque se você levar ao extremo, vamos dizer, as mulheres fiquem caladas, né? E então elas não devem falar, então elas não participam da primeira parte. Elas não participam da reunião, elas só sentam e ouvem. Entendeu, Ney? A lógica do negócio. Por quê? Se você entender que a mulher pode participar, então ela vai profetizar, ela vai cantar um salmo, ela vai falar de doutrina, vai orar, vai participar ativamente da reunião, certo? Mas aqui, a ideia é que ela está sendo proibida de falar num determinado momento. Não é em toda a reunião, entendeu? Captou a ideia? E É esse momento onde outros estão profetizando? É isso que você está falando? onde os outros estão profetizando e está se julgando. Aham. Então, nesse momento, ela tem que se manter calada. É aí que dá a essa impressão. Por quê? Se lá em cima ela pode participar, quando ele Uhum. fala para ficar calada, não quer dizer que ela não pode participar de nada. Significa É, que nesse momento específico é que ela deve ficar calada. Deu para entender a lógica do negócio? eu Entendeu entendi, sim. meu Uhum. raciocínio? Entendi. Ele não está falando que a mulher tem que ficar calada a reunião inteira. Ou não participar, né? Ou não ser canal de Deus, não ser profeta. Ela Isso. pode. Ela pode orar em línguas, ela pode profetizar, ela pode interpretar, ela pode cantar um salmo, pode falar de doutrina, tudo isso ela pode. Mas nesse momento específico que Paulo aponta um problema aqui. Tem um Uhum. problema acontecendo. Qual que é o problema? Tudo tem que ser feito com. Bagunçado. Parece que havia um descontrole, um êxtase espiritual, onde os caras se descontrolavam e começavam. Aí vinha um outro, ficava uma bagunça. Me parece Entendi. que é isso que estava acontecendo. Então, Paulo está botando ordem no negócio, tá? E aí ele diz, ó, o espírito profeta está sujeito aos próprios profetas. Quer dizer, o profeta, ele, ele tem o autocontrole da profecia, não é algo descontrolado, porque não fica, estava gerando confusão. Tipo, um profetiza uma coisa e vai lá outro e começa a profetizar e cria uma confusão da profecia de um com a profecia de outro. Imagina, podia dar um choque de profecias lá. Qual que é assim, você que conhece bastante pastores de outras denominações aí, qual que é o pensamento comum a respeito disso? Do quê? A interpretação desse texto aqui, tem algumas outras que você conhece? Bom, eu pesquiso aqui no IA, né? Aham, E o IA, ele fala que o espírito dos profetas seja um sujeito aos próprios profetas, certo. é autocontrole, Uhum, entendeu? E então, quando ele está dizendo isso e fala porque Deus não é confusão, uhum. então Paulo está apontando um problema que estava acontecendo em Corinto,
Quer dizer, uhum, o problema é que as profecias estavam gerando confusão, uhum, por descontrole dos profetas. E então, havia um descontrole e os uhum. caras estavam profetizando e gerando confusão. E em vez de trazer paz, edificação, tal, estava trazendo confusão. Perfeito. Não dá para entender claramente isso aí? Eu estou tentando também trazer assim um pouco mais do contexto, na perspectiva de que, por exemplo, a tradição, isso era geral, né, no judeu, é que a mulher realmente não tem vez. Isso está claro na tradição lá. E ela não pode falar, ela tem que. É esse radicalismo mesmo. E ali, é, eles estão no início, né, de igreja, onde existia, eles estavam no meio de todo esse povo tradicional aí. E o falar da mulher também na igreja ali causa escândalo, causaria escândalo e até uma barreira cultural, né? Se a gente olhar para essa perspectiva também, pode tem uma certa aderência, né? Evitar escandalizar os pequeninos, evitar escandalizar os novos da fé, né? Pode ser também, mas Mas voltando para por isso, ô Ney, que eu tô falando que é importante entender a primeira parte, porque se uhum. entender desse jeito, então a mulher não participa de nada. É isso que você está Sim. falando? Não, não, Dentro da tradição, a mulher tem que ficar calada, não, ela eu tô trazendo o aspecto cultural do momento deles lá. então, se for levar isso culturalmente, que a mulher deveria ficar quieta e não falar na reunião. E Então, não teria liberdade lá de cima, né, que você está por isso falando. que eu estou dizendo para você que Uhum, se levar isso desse uhum, jeito, a mulher não participa de nada. perfeito, Você é entendeu a minha verdade. ênfase na primeira parte, né? Porque se Sim, sim. você pegar, a mulher fica calada a reunião inteira, segundo a Uhum, tradição, aí a coisa complica. Porque aí a mulher não pode nem cantar um salmo, nem profetizar, nem orar em língua, nem falar de doutrina, nada. Ela tem que ficar uhum, calada. Você entendeu uhum, por que eu, eu enfatizei isso? Porque se você entender que a mulher pode participar, aqui embaixo, o que Paulo está falando, fica claro que é específico desse momento. uhum. Entendeu meu raciocínio? Entendi, não entendi. Ficou claro agora? Não, ficou claro, só gera, tá batendo biela aqui por conta da cultura, né, religiosa aqui, mas faz todo sentido, é lógico isso. De novo, porque nunca foi assim, né? As mulheres tiveram participação ativa e contribuições enormes, né? No contexto da igreja. Jesus era abastecido, era suprido financeiramente por mulheres, né? Então, é um contraponto a gente afirmar isso de maneira cultural mesmo. É, é um negócio complicado de explicar isso aí, viu? É, Bom, essa aí é ia ser a minha pergunta, como é que não, você aí é o, graça, né? Aí tem que deixar o Espírito falar.
o negócio é o seguinte, Ney. Primeiro, vamos por partes, que nem a gente sabe que as mulheres podiam, e elas profetizavam, elas oravam em língua, Aham. elas interpretavam. Então, elas podiam participar da reunião. Sim, claro. Então, essa instrução de Paulo vem no momento da confusão. Uhum. Então, é importante entender isso, que Paulo está dando uma orientação que, no meio dessa confusão, as mulheres fiquem caladas. Isso que é importante entender. Agora, depois, a Uhum. gente vai ver o aspecto cultural. Uhum. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender que não é para a mulher ficar calada o tempo inteiro. Ela pode participar. Ou não participar, né? Elas não, o Paulo não está falando que elas não podem participar das reuniões. Perfeito. Uhum. Que ela pode sim falar, ela pode profetizar, ela pode orar, ela pode interpretar, etc. e tal. Então, Paulo não está proibindo as mulheres de participar da reunião. O que Paulo está fazendo é que, nesse momento específico, onde estava havendo confusão. E qual é essa confusão? Eu coloquei aqui que exatamente estava acontecendo. O Iá está dizendo aqui, ó, muitas pessoas falavam ao mesmo tempo. Profetas se interrompiam. Ninguém sabia quem deveria falar ou parar. Então, você imagina a confusão? Faltava autocontrole espiritual. Alguns diziam agir impulsionado pelo Espírito. Paulo fala o seguinte, que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O cara está dizendo, não, eu levantei para interromper outro impulsionado pelo Espírito. Mas Paulo falou que não é assim, não. Os profetas, eles têm controle sobre as suas profecias. Segundo ponto. Terceiro, o julgamento das profecias estavam sendo interrompido. Perguntas, comentários e diálogos paralelos atrapalhavam a avaliação comunitária. E interrupções públicas, especialmente perguntas no contexto cultural, muitas mulheres faziam perguntas durante a reunião. Isso quebrava a ordem e prejudicava o discernimento das profecias. O resultado é que havia uma confusão no culto. E Paulo diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então, a confusão não era as mulheres profetizando, não era elas adorando ou orando em línguas. A confusão era a desordem, as interrupções, a falta de critério no falar. Então, havia essa confusão aí, e é o problema, é que a gente não está imaginando o problema. Paulo foi na veia do problema. E os profetas tinham que ser um após o outro. No 31, Paulo está dizendo, porque todos podereis profetizar, mas é um após o outro. O que estava acontecendo? É que havia interrupção, dois querendo falar ao mesmo tempo. Um começava a falar dizendo que estava impulsionado pelo Espírito, e Paulo fala, espera aí, o Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, a confusão aí, esse negócio de profecia é um problema, hein, Ney? Por isso que pastor não quer ter profecia na igreja, né? Uhum. Mas aí ficou claro, Ney, a confusão? Sim, e o sentido aqui também, se a gente for
pegar o cerne, que ele está colocando ordem, ou está dizendo quem fala primeiro, como tem que aguardar, ou seja, ele está falando dentro do contexto da ordem. E o contexto da ordem lá na tradição, né, e nas escrituras, ele fala aqui da submissão, né? Ele fala, olha, como é costume das igrejas, certo? E aí, mas estejam submissos, ou seja, a ordem é essa, né? Ela não fala nada nesse contexto aí do julgamento ou dessa bagunça, elas não falam nada e fiquem submissas, e ele dá duas referências de submissão. A submissão, né, à lei, ou seja, a tradição ali, a lei, e depois ele fala assim, ó, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Então, realmente ela não entrar no furdúncio ali, né? Ela não participar, né? Que aí a coisa fica mais preta ainda, né? Já pensou? Olha aqui a explicação, né? Que eu perguntei assim: não é injusto os homens poderem falar e as mulheres terem que ficar caladas? Uhum, Então, a resposta é que não é que os homens podiam falar e as mulheres não. Paulo não está criando uma regra de gênero, mas uhum, lidando com uma situação cultural uhum, específica, gerando confusão. Então, por que só as mulheres foram mandadas calar? Na cultura de Corinto, o tipo de interrupção que acontecia vinha majoritariamente das mulheres. uhum, Sabe por que vinham? A maioria das mulheres não tinham uma formação formal. Os homens geralmente eram estudados, eram aprofundados, né, no conhecimento, e as mulheres não, elas eram mais preparadas para ser dona de casa, né? uhum, Então, elas deviam ter muitas dúvidas. E segundo, às vezes elas questionavam publicamente e colocavam o marido em dificuldade. uhum, Então, para a mulher, vamos dizer assim, o homem questionar a mulher publicamente não pegava tão mal, mas a mulher questionar o marido publicamente pegava mal. uhum. Sim, E, era, oi, pode falar, Nico. era desrespeito, né? Ih, caramba, eu tenho que ir para outra reunião. Então, amanhã a Tranquilo. gente continua. Dá uma pesquisada nesse negócio aí. A gente Tá bom, continua amanhã. Tá bom? beleza. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.